Paz e bem, meu nome é Maria Antônia Orreda, eu sou bacharel em Teologia e esse é o canal Paixão pela Palavra. Vamos lembrar de curtir, compartilhar, comentar e acionar o sininho para que todos sejam avisados quando eu postar um vídeo. O sininho avisa nas redes sociais. Estamos acompanhando a carta aos Gálatas, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Paulo é chamado a evangelizar os gentios. Gálatas, capítulo 1, versículo do 15 ao 17. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, agradou revelar-me o seu Filho, para que eu anunciasse aos pagãos. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia, depois voltei ainda a Damasco. Palavras do Senhor, graças a Deus. Como Jeremias, vemos isso em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, e Isaías, capítulo 49, versículo 1, ele foi chamado, vocacionado a evangelizar os gentios desde o seio materno. Ele estava absolutamente consciente de que o evangelho era a revelação direta de Jesus Cristo. Ele conseguiu superar as barreiras e suprimir as estruturas dos sistemas escravizantes. Exatamente porque entendeu a legitimidade do Evangelho. Sua fonte inesgotável era Jesus Cristo. A iniciativa do chamado foi Deus. Deus o escolheu e o separou desde o seio da mãe para anunciar às nações. O missionário dos gentios, ao dizer não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, mostrou a sua independência. Não era prepotência, porque mais tarde ele deslocou-se para Jerusalém, a fim de mostrar a unidade e a comunhão. Portanto, ser independente na evangelização, pois se sentir chamado por Deus, exigiu dele mesmo uma profunda comunhão e unidade com toda a igreja. Aliás, é importante ressaltar que o hino batismal, o centro da carta, terá por foco a unidade como conjuntura mais importante. Quando no hino diz que todos vós sois um só em Cristo Jesus, o apóstolo deixa claro que ele levava a sério a comunhão e a unidade da igreja. O que Paulo quis aqui foi mostrar a sua plena igualdade apostólica. E ele se refere à Arábia como local de pregação. Podemos ver isso também em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32, e em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 25 ao 30.
A partir da expressão voltar a Damasco, o texto sugere que ele sempre foi conduzido por Deus e não por influência humana. O encontro com os irmãos e a abertura aos gentios. Primeira visita a Jerusalém. Capítulo 1, do versículo 18 ao 20. Depois de 3 anos, mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas, Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Não me encontrei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo essas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Palavras do Senhor, graças a Deus. E aqui nós vamos dar uma parte para uma explicação. Aqui ele fala que ele teve contato com Cefas, Pedro, né, o apóstolo Pedro, e Tião, o irmão, e Tiago, me perdoa, e Tiago, o irmão do Senhor. E aqui está a importância de conhecer o contexto histórico das Escrituras Sagradas. Quem é este Tiago, irmão do Senhor? Este é o Tiago Menor, que significa, o nome dele, aquele que vem do calcanhar. Por que Tiago Menor? Porque existiam entre os 12 apóstolos 2 Tiagos, o maior que chegou primeiro e Tiago Menor, que foi chamado por Jesus depois. Não que um seja melhor que o outro, porque para Jesus, para Deus, somos todos iguais e irmãos em Cristo. Ele também é irmão de Judas, tá? Judas Tadeu, tá bom? Por que ele é chamado irmão de Jesus? Então, vamos ao contexto histórico. Na época toda histórica de Jesus, quando uma mulher se casava, ela pertencia à família do marido. E assim, de nora, ela se tornava filha. E Tiago, ele era filho de Alfeu de Cleofas e de Maria de Cleofas. Quem são eles? Alfeu, ele é irmão de José, de São José, tá? Então, esse Tiago era primo de Jesus. Mas como a Virgem Maria pertencia à família após o casamento de José, se tornou filha, considerada filha do sogro e da sogra, significa que Tiago é também considerado, ele é primo de Jesus, mas ele é considerado como irmão, porque eles vivem uma só família, tá? Ele era conhecido como Tiago Justo, a sua festa é em 9 de outubro, o seu martírio. Ele foi crucificado no Egito e sua festa é 3 de maio. E aí nós podemos nos perguntar, e quem foi Alfeu e Maria de Cleofas? Eles são os discípulos de Emaús. Encontramos isso em Lucas, capítulo 24, versículo do 13 ao 35. Quem acompanhou este ano a campanha da fraternidade, sobre o subsídio da campanha da fraternidade, percebeu que toda a campanha da fraternidade foi elaborada através do texto dos discípulos de Emaús. Por isso é bom acompanharmos
todos os acontecimentos da nossa igreja, historicamente falando. Vamos continuar nas explicações da carta aos Gálatas. Não se pode esquecer que o apóstolo estava escrevendo uma carta contundente aos Gálatas, que haviam abandonado a caminhada do Evangelho de Jesus Cristo. Logo, ele estava fazendo memória. Na sua apologia, ele agora conta como foi o contato com os animadores da igreja em Jerusalém, Pedro e Tiago. Na recordação, sugere a busca da comunhão com aqueles que conheceram e conviveram com Jesus. Depois, encontrar-se-á com Pedro, Tiago e João. Nesse encontro, será oficialmente reconhecida a boa nova proclamada aos gentios. É bom lembrar que esse Tiago, o irmão do Senhor, era uma autoridade em Jerusalém e alguém querido pelos missionários cristãos judaizantes, os oponentes de Paulo. E aqui terminamos hoje a nossa explicação deste trechinho. Conforme nós formos acompanhando no dia a dia esta carta, trecho a trecho, parte por parte das escrituras e das explicações, nós vamos entendendo como foi acontecendo esse conflito e nós só no final vamos saber como foi resolvida este conflito. Até hoje encontramos conflitos na igreja, né? Por isso é bom estarmos sempre junto com as escrituras, entendendo elas na parte teológica, pastoral, catequética, histórica, para entendermos o Antigo e o Novo Testamento, que se tornaram uma junção em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo.